Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais dramáticas e, olha, cinematográficas dos textos antigos. A Profecia de Ezequiel, capítulo 38. É uma história realmente épica, que fala de uma invasão gigantesca e de uma intervenção divina de proporções espetaculares. Vamos tentar desvendar juntos o que essa passagem tão antiga revela. E a profecia já começa jogando na nossa cara uma figura central e bem misteriosa, que é o pivô de tudo que vai acontecer. Então a pergunta que dá o pontapé inicial em tudo é, afinal, quem é esse tal de Gog de Magog? O que se desenrola a partir daqui é muito mais do que um simples registro histórico, sabe? É uma narrativa com uma estrutura quase de filme. Tem um vilão imponente, um alvo que parece totalmente indefeso e um clímax que literalmente abala a Terra. A escala do que é descrito aqui é simplesmente monumental. Ok, vamos mergulhar nisso. A história começa com uma mensagem bem direta, uma profecia proclamada especificamente contra esse líder, Gog. Ele é o ponto focal de tudo o que está prestes a acontecer. O texto faz questão de identificá-lo com títulos bem específicos: príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Essas eram regiões que, historicamente, são associadas a áreas onde hoje fica a Turquia. Isso já o posiciona não como uma figura mítica qualquer, mas como um comandante poderoso de nações do mundo antigo. E aqui a profecia usa uma imagem muito poderosa para descrever a situação: anzóis nos queixos. A sugestão aqui é que Gog não é só um agressor agindo por conta própria. Ele está sendo compelido, arrastado para o centro do palco por uma força que ele simplesmente não consegue controlar. E Gog não virá sozinho. Ah, não mesmo. O próximo passo dessa narrativa é a formação de uma aliança militar numa escala impressionante. Vamos dar uma olhada em quem se junta a ele. A lista de aliados é realmente de cair o queixo e super diversa, geograficamente falando. A gente tem persas vindo do leste, etíopes e Putim do sul, e nações como Gomer e Togarma lá do extremo norte. O texto ainda faz questão de frisar muitos povos contigo, pintando o quadro de um exército multinacional gigantesco vindo de praticamente todas as direções. E a linguagem poética do texto só reforça essa imagem. Não é só um exército, é uma grande multidão. Uma força tão, mas tão numerosa que se parece com uma nuvem para cobrir a terra. É uma metáfora para um poder que parece avassalador, impossível de escapar. Bom, com uma força desse tamanho reunida, a pergunta lógica é: qual é o objetivo? O que motiva essa invasão colossal? A resposta, curiosamente, é bem direta. E aqui o contraste é gritante. De um lado, essa horda imensa, armada até os dentes. Do outro, o alvo, uma nação descrita como pacífica, que vive em aldeias não muradas, um povo desavisado, vulnerável, sem as defesas que eram comuns na época, como muralhas ou portões. O plano de Gog é revelado nas palavras do próprio texto. A intenção não é uma conquista de território tradicional, mas algo puramente predatório. O objetivo é muito claro: tomar o despojo e arrebatar a presa. Então, o ponto crucial é este. Trata-se de um gigantesco ataque com o objetivo de pilhagem. O alvo é a riqueza que esse povo pacífico acumulou: prata, ouro, gado, bens. Ou seja, uma nação próspera, mas vulnerável, se torna o alvo perfeito. A essa altura, a invasão parece inevitável e a destruição do alvo certa. Só que é exatamente aqui que a narrativa tem uma virada abrupta, dramática. A força vassaladora de Gog vai encontrar uma força ainda maior. No exato momento em que Gog chega para atacar, a profecia declara uma reação divina. E não é uma resposta calculada, fria. É uma explosão de indignação, de furor. Esse é o ponto de virada da história. O que acontece em seguida é uma cascata de eventos cataclísmicos. A terra treme com um terremoto gigantesco. Doenças e violência se espalham pelo exército. E do céu cai de tudo: chuvas torrenciais, pedras de saraiva enormes, fogo e enxofre. É o caos absoluto. A própria natureza se revoltando contra os invasores. E no meio desse colapso sobrenatural todo, o próprio exército se desfaz por dentro. O pânico e a confusão são tão grandes que os soldados começam a atacar uns aos outros. A grande coalizão, no fim, se autodestrói. A destruição do exército de Gog é total. Mas a profecia não termina aí, não. Ela continua para explicar o porquê por trás de toda essa sequência de eventos. Afinal,
qual era o objetivo final de tudo isso? E a razão por trás de tudo isso? Segundo o texto, a saga inteira, desde a ascensão de Gog até a sua derrota espetacular, foi orquestrada para ser uma demonstração, uma manifestação de poder e de santidade em escala global. E essa citação final praticamente resume todo o propósito. O objetivo era a revelação, fazer com que as nações que viram a ascensão daquela coalizão imensa também testemunhassem a sua queda impossível e assim reconhecessem a força por trás de tudo. E assim, essa profecia antiga nos deixa com uma reflexão. Não se trata só de uma história de guerra, mas de um drama cósmico sobre controle, sobre poder e principalmente sobre propósito. O que uma narrativa como essa, contada há milênios, revela sobre as forças que talvez moldem o nosso mundo? A questão continua tão poderosa hoje quanto era naquela época.